Olá, bom dia. Eu sou a Suelen. Seja bem-vinda. Estamos lendo o devocional Mulheres Enraizadas, da Viviane Martinello, e hoje estamos dando início à semana 3, que denomina-se Primeiro as raízes, depois os frutos. Acostume-se com essa ordem. Então vamos começar. Dia 15. A Síndrome da Disfuncionalidade. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar frutos nela e não achou nenhum. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Lucas 13:6. Muitas pessoas vivem o que costumo chamar de síndrome da disfuncionalidade. Caminham até determinado ponto e alcançam objetivos importantes, mas de tempos em tempos retornam à estaca zero. Esse desempenho aquém da capacidade do organismo revela certo tipo de desajuste em relação ao propósito para o qual foram criadas. Em Lucas 13, encontramos uma árvore disfuncional, plantada no meio de videiras férteis. A figueira não correspondia ao lugar onde fora plantada, nem aos frutos que deveria produzir. Talvez você esteja se sentindo como aquela figueira, solitária, frustrada por não produzir os frutos que deveria e pela sensação de não pertencer ao lugar em que está fincada. Não é difícil identificar uma pessoa disfuncional, porque algo nela é evidente: a ausência de frutos. Não encontramos nem sinal de projetos e sonhos realizados ou de ações boas e transformadoras. Você deve conhecer alguém assim. Pode estar na igreja 7 dias por semana, mas no que diz e pratica nada tem a ver com a vida transformada por Jesus. Ou alguém que aparenta fervor e espiritualidade aos fins de semana, mas na segunda se encontra sem propósito. Em outros termos, trata-se de pessoas estéreis na vida, na família, no amor ao próximo e no que realizam. No meio cristão, a expressão produzir frutos é usada para se referir a uma pessoa que, em contato com outras, transparece ter sido tocadas por Cristo. Em contrapartida, não frutificar ou produzir frutos ruins equivale a ser disfuncional. Diante disso surge a dúvida: mas então o que pode tornar a nossa vida disfuncional? Em primeiro lugar, existe a disfunção de querer agradar aos demais. Tentar suprir as expectativas alheias é uma atitude autodestrutiva, pois é impossível que todos fiquem satisfeitos conosco. Se você conseguir agradar a uma pessoa, provavelmente outras ficarão tristes com você. Nesse sentido, devemos aprender cedo que uma vida saudável e funcional não pode ser orientada pelas expectativas dos outros. No entanto, aqui há um limite para essa premissa. Afinal, não podemos fugir das expectativas de Deus a nosso respeito. Sim, Ele tem expectativas com relação a nós. A parábola de Lucas nos revela que o dono da figueira esperava encontrar frutos em sua árvore. E por que tinha essa expectativa? Porque havia plantado a figueira em um solo bom. Caso contrário, não teria mandado cortá-la. Mesmo assim, a figueira continuava improdutiva, retirando os nutrientes da terra e sem produzir nada. Ora, se não produzia, então a lógica deveria ser dar lugar a outra árvore. Em segundo lugar, a disfunção pode ser uma consequência natural na vida de quem desconhece a própria identidade. Estávamos certa vez em um lugar público, quando a Vitória, minha filha, exclamou: como pode no mundo inteiro não ter uma pessoa igual a outra? Olhem, são todas diferentes. Sim, é verdade. Até mesmo gêmeos idênticos possuem diferenças. Se Deus se preocupou tanto com detalhes que caracterizam a nossa aparência física, não se interessaria por aquilo que nos distingue interiormente? Por isso, uma das maiores armas do inimigo é ofuscar a nossa identidade e evitar que tenhamos conhecimento de que somos amadas por Deus e chamadas por um propósito personalizado. Essa estratégia tem gerado não apenas disfunção, como também tristeza, angústia e medo. Há muitas mulheres que não sabem para onde correr nem o que fazer da vida. No entanto, é essencial que você descubra quem é em Cristo, a fim de cumprir seu propósito durante o tempo de vida que Ele lhe concede.
Assim jamais ocupará a boa terra em vão. Em terceiro lugar, nutrimos uma vida disfuncional quando tentamos clonar alguém que admiramos ou invejamos. Tempos atrás, uma irmã da igreja me disse que havia tido uma revelação espiritual e que sua missão a partir dali seria entrar para o ministério de louvor e adoração. Você canta? Perguntei. Nunca cantei, foi a resposta. Você poderia cantar para mim agora, por favor? Pedi a ela. Assim que terminou, com muito amor, comentei: querida, provavelmente não foi Deus quem lhe disse isso. Em seguida, ministrei sobre ela algumas palavras acerca de identidade. Por certo, ela admirava o grupo de louvor e gostaria de fazer parte também, mas aquele não era o seu propósito. Agir com a motivação de replicar alguém é típico da disfunção de quem vive à sombra de outra pessoa. Por isso, aprenda a ser você mesma. Em quarto lugar, nós nos tornamos disfuncionais quando não agimos alinhadas com o nosso chamado. Quando isso acontece, desperdiçamos tempo e energia fazendo o que Deus não nos ordenou. Isso já aconteceu comigo. Eu amava o trabalho social que desenvolvia na ala feminina do presídio da minha cidade. Ali aprendi a ter grande respeito e admiração pelos assistentes sociais. Foi quando, certo dia, decidi ser assistente social. Por que não? Afinal, eu teria mais acesso ao local e às famílias das detentas, além de atuar oficialmente na área religiosa. Então fui para a faculdade. Tenho de confessar, nunca o tempo passou tão devagar e estudei temas que considerei tão enfadonhos como naquele curso, até que finalmente fui sincera comigo. Senhor, o que estou fazendo aqui? Isso não tem nada a ver comigo. O fato de desistir me fez sentir incompetente por algum tempo, mas depois entendi que eu não havia sido chamada por Deus para atuar naquela profissão. Não se desgaste e nem perca tempo fazendo algo que é paralelo ao propósito e que o Senhor não tinha em mente quando planejou você. Neste dia, mulher, compreenda que para superar a disfunção, você tem de evitar a tentação de agradar a todos, precisa conhecer profundamente a sua identidade no Senhor, sem tentar reproduzir outra pessoa, e finalmente deve alinhar a sua vida ao chamado de Deus. Bom, o início do devocional então traz o versículo de Lucas 3:6, mas eu gostaria de ler até o versículo 8 dessa parábola. Então Jesus contou a seguinte parábola: um homem tinha uma figueira em seu vinhedo e foi várias vezes procurar frutos nela sem sucesso. Por fim disse ao jardineiro: esperei 3 anos e não encontrei um figo sequer. Corte a figueira, pois está só ocupando espaço no pomar. O jardineiro respondeu: Senhor, deixa por mais 1 ano e eu cuidarei dela e a adubarei. Se der figos no próximo ano, ótimo. Se não der, mande cortá-la. E quantas vezes eu perguntei ao Senhor qual era o meu propósito, me sentindo disfuncional, sem frutos. E aos poucos eu fui entendendo a minha identidade no Senhor. O que Ele queria que eu fizesse, como Ele queria que fosse. Eu ainda continuo buscando a vontade dEle para a minha vida. E aqui no devocional a autora pontua os motivos da disfuncionalidade. E eu fiz um resuminho aqui de cada motivo e a orientação que ela dá para mudar essa situação. Então, em primeiro lugar, para aqueles que gostam de agradar todo mundo, a orientação é: uma vida saudável e funcional não pode ser orientada pelas expectativas dos outros. A nossa expectativa só em Deus. É Ele quem tem expectativas em nós. Segundo lugar da disfuncionalidade é para aqueles que desconhecem a sua própria identidade. E a orientação é: descubra quem você é em Cristo. Terceiro lugar, ou terceiro motivo da disfuncionalidade é tentar clonar alguém que tu admira ou inveja. E a orientação é: aprenda a ser você mesma. Quarto lugar da disfuncionalidade são para aquelas que não andam alinhadas com o chamado. E a orientação é: não se desgaste nem perca tempo fazendo algo que é paralelo ao seu propósito. E voltando a falar da minha busca em saber qual era a minha função,
Eu quero te dizer que, sem perceber, por obediência ao Senhor, por estar atenta, eu já estava dentro do meu chamado, do que Ele sonhou para mim e eu não enxergava, que era cuidar do meu lar, da minha família, e eu sei que os frutos serão achados aqui. Portanto, peça ao Senhor que te alinhe aos planos dele na tua vida. Esteja atenta, porque Ele vai falar e iluminar o teu caminho. E eu me lembro que quando eu comecei a fazer essa oração do Senhor alinhar os pensamentos dele aos meus desejos, Ele começou a me pedir coisas que não faziam sentido para mim. E até deixar de fazer coisas que eram lícitas, que era para Ele. Mas o que eu não percebia é que essas coisas estavam roubando o tempo que eu deveria gastar para o que era realmente necessário. E dentre essas coisas, Ele colocou no meu coração há um tempo atrás, e que agora no Kairos dele está acontecendo, que é esse tempo de compartilhar da palavra com outras mulheres escolhidas a dedo por Ele. Por isso que tu não está aqui por acaso, porque o Senhor te achou. O Senhor te achou e quer tratar as tuas raízes e te alinhar aos propósitos dele. Amém? Então até amanhã, fiquem com Deus.